de hoje. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela rica oportunidade que nos é concedida para estarmos ministrando, falando um pouco mais da tua santa palavra e desta temática, deste assunto de tamanha importância, que é o estudo da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Recebe a nossa oração, perdoa os nossos pecados, usa de bondade, de graça e de misericórdia para com as nossas vidas. Ministra os corações, ministra sobre a minha vida, dá-me iluminação, dá-me unção, graça e humildade em transmitir a tua poderosa e santa palavra. Abençoa os meus irmãos que puderam vir, aqueles que não puderam vir por razões de trabalho, razões de saúde, por outras razões de última hora que foram pegos, que o Espírito Santo possa também abençoá-los, sustentá-los, e aqueles que também ignoramos ou desconhecemos a sua ausência, possa tu abençoá-los também, de uma forma toda especial. Muito obrigado, oramos e te agradecemos, entregando as nossas vidas e essa classe, essa aula, em tuas mãos, no maravilhoso e poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Perfeito. Estamos, queridos irmãos, estamos hoje na nossa quarta aula, isso mesmo, esta é a quarta aula da nossa matéria Cristologia, o estudo da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui falando diretamente da cidade de Reseda, estamos na área metropolitana de Los Angeles, Califórnia, né? Estamos com uma diferença de 3 horas em relação à maioria de vocês que estão aqui na telinha, né? Estamos a 5 horas e 41 minutos da tarde, enquanto aí é 8h41. Então, estamos aqui nos justificando porque no nosso atraso, porque estamos aqui na casa de um pastor e a conexão dele falhou. Essa é a razão do nosso atraso, mas nós vamos terminar no horário das 10 horas. Página de número 5, por favor. Página de número 5. Estamos estudando, começamos a estudar na aula passada, os sagrados ofícios de Jesus. Passamos um fim de semana bastante movimentado, bastante mesmo, graças a Deus. E o próximo não vai ser diferente, não. No próximo estaremos na área de Boston e até ministrando no sábado e no domingo, né, na AD Filadélfia de Malden, né, que pertence ao ministério do nosso irmão evangelista Alexandro, né, só que ele está em Hartford, Connecticut, e nós estaremos, né, se Deus quiser, na AD Filadélfia de Malden, pastor Valdir. Terei o prazer de conhecer o pastor Valdir, muito falado, muito bem falado, por sinal. Dizem que é um grande homem de Deus, então teremos a alegria de estar ali sábado e domingo, né, com o pastor Valdir, na AD Filadélfia, da cidade de Malden, estado de Massachusetts. Está ali o nosso irmão Gil Grijó, tanto tempo, irmã Rubiane, ei, meu Deus, Paz, saudade de pastor. Boa vocês, noite a todos, pastor. orando por vocês e muito, gente. Ei, coisa bonita, ei, esse povinho bonito, saudade de vocês, gente, esperando que vocês caiam ali em Orlando, né? Se bem que eu não estou em Orlando hoje, né? Eu estou em Los Angeles, Califórnia, né? Estou longe de casa. Termina aqui a aula, já vou para o aeroporto para pegar o meu voo para chegar amanhã de manhã em Orlando. Deus é bom, né? Que nós viemos trabalhar um pouquinho, né? Para variar na obra do Senhor. Página de número 5. Os Sagrados Ofícios de Jesus. Quem se lembra, irmãos? Quem se lembra, mesmo você que não esteve na aula, mas acredito que você tenha tido aquele tempinho, ou tenha separado aquele tempinho para assistir a aula, né? Deixa eu tocar nessa tecla aqui. O aluno que falta a aula, por alguma razão, claro, né? Trabalho, saúde, família, nós recomendamos a assistir o vídeo da aula para não perder o fio da meada. Porque fica estranho, né? O aluno perde uma aula, às vezes até duas, volta e fica perdidão, não está entendendo absolutamente nada. Então a gente recomenda aos alunos, particularmente aqueles que perdem aula, né, por
várias razões, que são múltiplas as razões, a assistirem o vídeo da aula perdida, para não ficarem perdidos. Quem está me entendendo, gente? Quem está me entendendo? Porque para ficar perdido é muito fácil, né? Basta sair do foco, sair da conexão. Independente disso, o aluno que está aqui presente também pode tranquilamente voltar a assistir a aula. Aí digamos, não existe obrigatoriedade, nenhum em outro sentido. Mas a gente recomenda, faltou a aula, não pôde estar na aula, assista ao vídeo. Esteve na aula, esteve presente, quer fazer uma revisão, quer melhorar a compreensão da aula, também assista o vídeo. A razão que estamos gravando as nossas aulas, né, e colocando lá no nosso canal do YouTube é para exatamente ter esta utilidade, para que o aluno esteja sempre conectado, ok? Tirando as suas dúvidas e bem informado com respeito à matéria. Então, baseado na aula passada, quem se lembra, se possível for, sem olhar na apostila, quais são os 3 ofícios sagrados do Senhor Jesus? Qualquer um de vocês pode abrir o áudio e responder essa pergunta. Quem se lembra? Sem olhar na apostila. Olhando na apostila é fácil demais, concorda? É muito fácil. Mas se você se lembra, a gente deu uma pequena introdução. Não entramos ainda no desenvolvimento da temática. Quais são os 3 ofícios sagrados do Senhor Jesus Cristo? Vamos lá. Sacerdote, rei e profeta. Sacerdote, Rei rei e e profeta. profeta. O evangelista Alexandre não esteve, mas com certeza ele assistiu a aula e guardou bem na memória e no coração. Sacerdote, rei e profeta. Nós então demos uma rápida introdução, não é? Lembram-se? Uma rápida introdução sobre esta triologia, né? Esses 3 ofícios de Jesus, e hoje agora vamos desenvolver a full. Jesus, o maior de todos os profetas. Está aqui na nossa apostila. A Bíblia nos fala sobre inúmeros profetas. Enoque, Abraão, Jacó, Moisés, Samuel, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, João Batista, entre muitos outros. Jesus Cristo é maior do que todos eles, porque além deles mesmos, profetizaram a vinda de Cristo. O conhecimento deles dependia de revelação da parte de Deus. Por isso diziam: assim diz o Senhor. Mas Jesus, sendo a própria palavra de Deus, feita em carne, dizia: em verdade vos digo, eu, porém, vos digo. Olha a diferença, irmãos, preste atenção. No Antigo Testamento, o profeta ele tinha uma marca da parte de Deus. E essa marca que qualificava ou dava a ele a autoridade de profeta enviado da parte de Deus era de dizê-lo em nome do Senhor. Por isso que ele dizia: assim diz o Senhor. Jesus Cristo não teve necessidade de usar essa expressão porque ele era, é e será a própria expressão viva da palavra de Deus. Alguém me perguntou há uns meses atrás: pastor, e nos dias de hoje, como é que é o negócio? É diferente. Não é o assim diz o Senhor. Opa, opa. Ficou um pouco impressionado, um pouco impactado? Não é assim diz o Senhor. Não. Porque Deus não vai contradizer a sua própria palavra escrita. Nunca, irmãos. Deus vai contradizer o que está aqui escrito. Peraí, então como é que seria nos dias de hoje? Assim diz o Espírito Santo. Como é que é? Se você nunca ouviu falar disso, ó, a própria Escritura já nos mostra. Assim diz o Espírito Santo. Que preste atenção. Qual é o papel do Espírito Santo? É revelar e falar da parte do Pai e da parte de Jesus Cristo.
Esse é o papel do Espírito Santo. E o Espírito Santo hoje, vive em nós, dentro de nós, habita dentro de nós. Qual a razão que o Espírito Santo foi derramado em Atos capítulo 2 sobre a igreja? Para residir, para viver dentro de nós, nos capacitar de uma autoridade que lá no Antigo Testamento, apesar que Deus usou a muitos dos seus profetas, mas a autoridade que Deus hoje deu à igreja é bem diferente a qual ele deu aos profetas no Antigo Testamento. O que Deus fez no Antigo Testamento era uma leve imagem, uma leve sombra do que aconteceria no Novo Testamento, tanto na pessoa do Senhor Jesus, como na pessoa da sua igreja. Vamos entender um pouquinho melhor, conhecendo a função do profeta no Antigo Testamento. A função do profeta era ser o porta-voz de Deus ao povo. Era um transmissor da vontade divina. Deveria pronunciar juízos e bênçãos. Olha que interessante isso aqui. Denunciar pecados e prever o futuro. Então, essa era a função do profeta no Antigo Testamento. Vou repetir. Número 1, ser porta-voz de Deus ao povo. Segundo, transmissor da vontade divina. Terceiro, pronunciar juízos e bênçãos. Quarto, denunciar pecados e prever o futuro. Anote isso, que isso é importantíssimo. Eram as 4 funções do profeta no Antigo Testamento. Aí alguém vai me perguntar, existe o profeta nos dias de hoje? Sim, mas não como ofício, senão como função. Pastor, Sim, só uma pergunta dentro desse assunto. Hoje, na verdade, não são o dom de profecia, no caso? o Porque dom, é, exato, porque o dom de profecia não existia no Antigo Testamento. O dom de profecia, ele traz à tona a função e não o ofício. isso. Vamos entender que o ofício era uma capacitação sobrenatural que Deus dava a um e a outro. Não eram todos, preste atenção. Embora a Bíblia nos traz uma lista enorme de vários profetas, mas lembre-se que a população de Israel era de milhões, milhares e milhões. Agora pense comigo, de milhares e de milhões, quantos recebiam essa capacitação para serem profetas? Não eram muitos, nem chegava a 10%. Talvez em torno de 2 a 5% da população de Israel. Ao contrário, nos dias de hoje, o dom de profecia está acessível a todos. Alô? O dom de profecia hoje está acessível a todos e trabalha de uma maneira diferente em relação ao ofício do profeta do Antigo Testamento. Como é que eu sei que trabalha diferente? Porque Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, deixa bem claro lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Alguém pode ler para mim, por favor? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Ali você vai ver como atualmente o dom de profecia funciona. Ele é um pouco diferente. Sim. Pode ler, pastor? Por favor, por favor. Entretanto, quem profetiza o faz claramente para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Olha só, olha a diferença. Anotaram a diferença? No Antigo Testamento, como funcionava o ofício do profeta? Acabamos de falar. Número 1, porta-voz de Deus ao povo. Número 2, transmissor da vontade divina.
Número 3, pronunciava juízos e bênçãos. Número 4, denunciava pecados e previa o futuro. E hoje? Hoje é diferente. Hoje, o portador do dom de profecia, ele edifica, exorta e consola. Mas peraí, como é que fica o assunto daquela pessoa que Deus usa para revelar o passado, o presente e o futuro? É ou não é dom de profecia? Não. O quê? Não. Oh! É o dom chamado palavra de ciência ou palavra de conhecimento. Alô? Estou anotando? A coisa mudou. Mas Deus pode usar uma pessoa com a palavra de conhecimento ou de ciência em combinação com o dom de profecia, que é para edificar, exortar e consolar? Sim. Como é que eu sei disso? Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Alguém pode ler para mim, por favor? Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Quem encontrou, abra o áudio e pode, por favor, fazer a leitura. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um administre, como é que é? Repita, por favor, irmão Alexandro. Cada um administre. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, O como dom como bons, recebeu. Uhum. Continue, por favor. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Como bons dispenseiros. Anote isso aqui. O que é um dispenseiro? É uma pessoa que recebe uma responsabilidade de usar corretamente um talento que a ele foi confiado. Isso que quer dizer um bom dispenseiro. Mas bom dispenseiro do quê? Olha o que diz o finalzinho desse versículo. Da multiforme graça de Deus. A palavra multiforme quer dizer várias formas, vários métodos, e aplicado aos dons espirituais, um dom espiritual pode ser usado combinado com outros. Então, a palavra de ciência ou de conhecimento, geralmente ele é usado com o dom de profecia ou vice-versa. Então, o fato de alguém receber da parte de Deus uma revelação para apresentar o passado, o presente e o futuro nos dias de hoje, biblicamente não é necessariamente o dom de profecia. É o dom palavra de ciência ou palavra de conhecimento, que pode estar acoplado, compreende, ao dom de profecia. Qual é a função do dom de profecia nos dias de hoje? Exortar, edificar e consolar. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? Então, houve essa alteração, que no Antigo Testamento tinha uma função de 4. Hoje a função é um pouco diferente, mas não desmerece, né, que é um dom vindo da parte de Deus. Vamos continuar. O período áureo dos profetas durou cerca de 500 anos, do ano 1000 ao ano 500 a.C., está lá na nossa apostila. Inúmeros destes foram anônimos, citados em Juízes, 1º e 2º de Reis, etc. Jesus Cristo, como o maior de todos os profetas, foi imparcial, claro, eloquente, coerente, sensível às necessidades do povo, corajoso, poderoso e preciso. Então, Jesus tem o seu primeiro ofício como profeta. É o maior de todos os profetas da história bíblica. Abra lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Irmã Ilana, bons ventos de Nova York atrasem. Nós estamos em duas pontas, irmã Ilana. A senhora está em Nova York, numa ponta. Eu estou em Los Angeles, Califórnia, na outra ponta. Olha só que loucura, né?
Nós estamos assim, ó, numa ponta diferente à outra. Meu Deus, que distância Uau. doida que nós estamos hoje, né? Irmã Ilana numa ponta do país, eu estou na outra ponta do país. Mas Deus é bom, né? Mas estamos aqui, ó, conectados numa só telinha, né? Vamos lá. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Quem de vocês encontrar, leia para nós, por favor. Ó Senhor teu Deus, te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Quem declarou estas palavras? Ou seja, quem declarou esta profecia? Vamos lá. Só o irmão Gil que não vai responder, porque não vale, né? Porque ele já sabe. Ele já leu lá, já detectou quem é a pessoa. Então, só o irmão Gil e a irmã Rubiane que não vale. Agora, quero saber, se você leu com atenção, quem foi a pessoa que deu essa profecia ou declarou esta palavra profética? Vamos lá. Não Moisés, acredito. Moisés. Moisés, um grande profeta, um grande legislador da nação de Israel. Então Moisés estava falando, ó, o Senhor vai levantar um profeta maior do que eu. Porque até então, até aquela data, Moisés era o maior de todos os profetas, né? Porque Moisés foi o legislador, aquele a quem Deus deu as leis. Depois de Moisés, antes de Jesus, tivemos um outro profeta, que à luz da Bíblia foi considerado o segundo maior. Alguém está me acompanhando? Moisés, até aquela data, era considerado o maior de todos os profetas. Por quê? Porque a Deus lhe confiou a entrega das tábuas da lei. Depois passa um espaço de tempo entre Moisés e aparece um outro profeta, tremendamente poderoso e usado por Deus. E ele vem a se tornar o segundo maior profeta da história de Israel. Quem foi este? Se alguém se lembra. Elias? Elias. Porque Elias foi o referencial da escola dos profetas, não é? Porque Elias se tornou aquele homem usado com muita autoridade a ponto de fazer fogo cair dos céus e fechar os céus para que não chovessem por 3 anos e meio. Agora, vocês se lembram lá em Mateus capítulo 18, quando Jesus se transfigura no Monte Tabor? Quem são os elementos, os indivíduos que aparecem diante de Jesus? Vamos lá, se você se lembra. Está lá em Mateus capítulo 18. Elias, Moisés. Elias e Moisés. Elias, isso é uma coincidência? Não. De jeito nenhum. É um propósito. Mas o que estavam fazendo Elias e Moisés ali com Jesus? Agora, você já prestou atenção? Um deles já estava morto. O outro nunca havia morrido antes. Como é que é? Como é que é? Vou repetir. Dos dois que estavam ali com Jesus no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, um deles já estava morto. Há muito tempo. E o outro continuava vivo. Pastor, isso é doideira. Não, não é doideira, não. Isso é fato bíblico. Se você está prestando atenção no que eu estou lhe falando, quem dos dois ali já tinha morrido? Já tinha morto? Moisés estava morto. Moisés. Elias Estava não. morto. Não, Elias não. Elias Moisés foi já tinha transladado. morrido. Ô, irmã Robiane. Irmã Robiane carregou as baterias da irmã Robiane, né? Cuidado com a irmã Rubiana hoje, ela está com aquela bateria da Bosch, não é? Que dá carga para 2 semanas. A Rubiana às vezes tem dificuldade de estar aqui na aula por várias razões, mas quando ela volta com a bateria super carregada e ninguém consegue. Ela tá até disposta para dar choque. Não somente ela, mas o irmão Gil, né? Porque eles carregam bateria juntos. Moisés já havia morto há muito tempo, mais de 600 anos. Mas Elias nunca havia morrido, porque ele foi transladado, foi levado vivo aos céus. Agora, o mais curioso de tudo, por que exatamente
Moisés e Elias, porque ambos representavam as partes mais importantes da lei judaica. Moisés representava a lei, embora sendo um profeta, mas Elias representava os profetas de todo o Antigo Testamento. Mas o que eles estavam fazendo ali? Conversando e debatendo sobre a morte de Jesus Cristo. Como é que é? O texto bíblico não fala, mas nas entrelinhas, quando você estuda a fundo, você descobre que os dois estavam ali com Jesus, conversando sobre a sua morte na cruz do Calvário. Que tremendo! Porque tanto Moisés como Elias profetizaram, sobre quem? Sobre a pessoa de Jesus que viria no futuro. Está aqui na apostila algo que pouca gente conhece, complemento. A palavra profeta vem do hebraico navi, que quer dizer profeta, não é? Ela ocorre aproximadamente 309 vezes nas Sagradas Escrituras, né? Basicamente no Antigo Testamento, porque é uma palavra hebraica. No sentido mais abrangente, falando em ordem cronológica, os primeiros profetas foram, em ordem cronológica, ou seja, na linha do tempo, Enoque, Noé, Abraão, Jacó, Arão, Moisés, etc., até chegar em Samuel. No sentido restrito, ou seja, no sentido mais reservado da palavra, ou seja, onde o povo de Israel adotou e passou a usar este termo mais especificamente, foi somente a partir de Samuel. Olha que interessante, onde surge o ministério profético. Vamos lá. E se refere o ministério profético? Resposta: preparação no estudo e no conhecimento da palavra de Deus. Os historiadores dizem que Elias lançou o pontapé inicial ao ministério profético. Por quê? Porque foi ele, junto com Eliseu, ambos, né? Elias e Eliseu, os responsáveis pela famosa escola dos profetas. Então, qual era o objetivo da escola dos profetas? Preparar discípulos no conhecimento da lei do Antigo Testamento, da Torá. Era como fosse uma escola teológica, algo parecido com a nossa escola e a tantas outras que existem por aí. Então, antes de Elias e de Eliseu, não há registros sobre escola de profetas, não existe. Mas começa com Elias e Eliseu. E o profeta Samuel se torna o marco histórico que consolida a ideia e a necessidade da escola de profetas, inaugurando o famoso ministério profético. Que interessante. Quando Jesus Cristo se transfigurou diante dos seus 3 apóstolos, aparece ali, o que acabamos de falar agora, está aqui na apostila, aparece ali Moisés e Elias. Na verdade, não é Mateus 18, eu falei Mateus 18, é Mateus 17, 1 a 8, dando a entender que este último, Elias, foi o maior representante da classe profética. Geralmente os profetas tinham escolas de discípulos. Está lá em 2 de Reis, capítulos 2 e capítulos 6. Muitos foram profetas literários, ou seja, profetas que escreveram livros, e outros não. Em relação aos que escreveram, os estudiosos dividem a Bíblia em 2 categorias: profetas maiores, que vai de Isaías a Daniel, e profetas menores, que vai de Oséias a Malaquias. Isso ocorre não porque uns foram mais importantes do que outros, não, mas devido ao tamanho dos livros que escreveram. Então Isaías e Ezequiel são livros extensos. Isaías tem 66 capítulos, se não me trai a memória, e Ezequiel 50, em comparação a Abacuque, 3 capítulos,
a Oséias, 14 capítulos, a Joel, 3 capítulos. Então, aí vemos a diferença. Profetas maiores, livros com mais número de capítulos. Profetas menores, livros com menor número de capítulos. Outro detalhe interessante, olha aqui, está na apostila. O profeta também era chamado vidente. Usar essa palavra nos dias de hoje é perigoso, muito perigoso, porque ela é aplicada a praticante de bruxaria, de feitiçaria, de cartomancia, entende? Então não se usa, não se pode usar esta palavra vidente. E um vidente me trouxe uma palavra de Deus. Não, 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 não. Hoje não funciona isso, não. O vidente aí é feiticeiro. E nenhum feiticeiro é usado por Deus para trazer a sua mensagem. Então, hoje você pode dizer que foi um emissário, um mensageiro de Deus, porque usar a expressão profeta também tem algumas restrições no pano de fundo bíblico. Eu sei que algumas igrejas usam esta expressão profeta. Não, o profeta me falou esta mensagem. Mas dentro do pano de fundo, compreendem? No contexto bíblico geral, não estou dizendo que é pecado, mas não é de todo, biblicamente falando, você atribuir a expressão profeta, porque muitas das vezes gera uma confusão por causa da mistura das funções e dos contextos entre o Antigo e o Novo Testamento. A menos que a pessoa que use essa palavra nos dias de hoje traga uma explicação, entende? Coerente com os contextos do Antigo e com os contextos do Novo Testamento. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? É uma questãozinha um pouco delicada e até difícil, tá? Então temos que ter o cuidado para não generalizar. O profeta, ele é um portador da mensagem de Deus? É, mas todo cuidado é pouco se costumamos usar essa palavra. O profeta falou comigo. A maioria do povo fala, porque não tem uma visão teológica dos contextos, que é a diferença entre o contexto do Antigo e uma diferença no contexto do Novo Testamento. A Bíblia também fala sobre falsos profetas. Isso é antigo, gente. Não é só de hoje que tem os falsos profetas ou os falsos mensageiros. Deuteronômio 18:20, Isaías 9:15, Jeremias 14:13, vários textos que vocês estão vendo aqui, fala sobre os falsos profetas. O último profeta, preste atenção que isso aqui é interessante, o último profeta do Antigo Testamento, adivinha quem foi? João Batista. Está lá em Mateus 11, 12, 15. Entretanto, no Novo Testamento, encontramos que, sim, profetas, mas no sentido diferente, aquilo que eu acabei de falar. Não podemos e não devemos misturar a função e o contexto do profeta no Antigo Testamento em comparação com o Novo Testamento. Então temos que ter um cuidado. Inclusive, no Novo Testamento aparece um profeta muito famoso chamado Ágabo, né? Que disse que o portador daquelas roupas que estavam amarradas, retorcidas, passaria por uma grande aflição, por uma grande tribulação. E quem seria essa pessoa? O apóstolo Paulo. Depois do registro do profeta Ágabo, que é o profeta que é falado por nome no Novo Testamento, não vemos ninguém mais sendo qualificado como profeta. Por qual razão? Porque agora o Espírito Santo reside, vive em cada um de nós. Alguma dúvida sobre a função do profeta no Antigo e no Novo Testamento, e olhando para a pessoa de Jesus como maior
de todos os profetas? Vamos lá. Tá bem explicada essa parte? Ou alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Fique à vontade, porque eu sei que essa é uma temática um pouquinho difícil, pode trazer um pouquinho de confusão, mas nós temos que separar, né, o arroz do feijão. De repente, você sabe que o arroz é branco e o feijão é escuro, mas muitas das vezes confundimos, né, as definições de profecia entre o Antigo e o Novo Testamento. Por isso tem que ficar tudo muito bem claro. Os profetas, lembre-se, ele trazia Deus ao povo. Entenderam essa parte? Sempre o profeta trazia a revelação de Deus ao povo. Agora vamos aprender o sentido contrário. A pessoa que levava o povo a Deus. E quem era? O sacerdote. Vira a página 6. Jesus, o nosso sumo sacerdote. Observe a expressão sumo. Por que não sacerdote? Se você vai lá no livro do Êxodo, capítulo 25, você vai descobrir que Deus orientou a Moisés a construção de um templo portátil em pleno deserto. Já ouviram falar desse templo portátil? Dessa igreja portátil que se movia, montava e desmontava? O tabernáculo, exatamente. Essa igreja portátil, esse templo portátil, tinha o nome de tabernáculo, tabernáculo de Moisés ou tabernáculo da reunião. Muito interessante isto. Tinha 3 nomes, poderia ser conhecido como tabernáculo, tabernáculo de Moisés ou tabernáculo da reunião. E dentro do tabernáculo haviam pessoas que serviam a Deus. Quem eram essas pessoas? Um grupo de levitas que não tinham um título ou uma hierarquia definidos, um grupo de sacerdotes e um único sumo sacerdote. Geralmente, os levitas e os sacerdotes trabalhavam do lado de fora do tabernáculo e do lado de dentro, aonde estava o quê? O santuário. Somente desses 3, um tinha acesso à parte mais interna do tabernáculo, que era o sumo sacerdote, que chegava lá apenas uma vez por ano para apresentar o sacrifício de sangue de um animal sem mácula, sem defeito de 1 ano, pelos seus próprios pecados e pelos pecados da nação de Israel. Jesus, então, assume o ofício de sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote fazia no Antigo Testamento era simplesmente a sombra de tudo aquilo que Jesus faria como nosso sumo sacerdote. Vamos lá entender agora? Número 1. A Bíblia também nos descreve inúmeros sacerdotes. Jesus, entretanto, é maior do que todos eles, porque todos eles, para se aproximarem de Deus, precisavam continuamente oferecer sacrifícios por si mesmos. Jesus, além de ter sido ele mesmo o maior de todos os sacrifícios, chamado de sacrifício expiatório ou insubstituível, de acordo com Hebreus 9, 12, 14 e 26, também tornou-se nosso sumo sacerdote junto ao trono da graça, tornando-se o nosso único acesso a Deus. Antes de Jesus, ou melhor dizendo, antes da sua morte na cruz do Calvário, o homem se aproximava de Deus através de uma série enorme de sacrifícios. Todos os dias no tabernáculo eram apresentados sacrifícios, chamados sacrifícios pacíficos ou sacrifícios de holocausto. Só uma vez por ano o sacrifício pelos pecados na nação era apresentado, ou eram apresentados pelo sumo sacerdote no lugar santíssimo. Ele entrava, o sumo sacerdote, no lugar santíssimo,
ele via a Arca da Aliança e derramava nas 4 pontas da Arca da Aliança, que tinha um formato de chifre, formato pontiagudo. Então ele espirrava o sangue do cordeiro que previamente havia sido sacrificado, simbolizando o que Jesus faria por nós na cruz do Calvário. Observe que o sangue do animal que era derramado sobre a tampa da Arca da Aliança, ela só cobria os pecados na nação. Exemplo, esse lenço que eu tenho aqui nas minhas mãos, vamos tomar como exemplo, vamos dizer que o sangue do animal. Esse cursor aqui na minha mão, esse mouse, melhor dizendo, são os nossos pecados. Como trabalhava o sangue dos animais nos sacrifícios do Antigo Testamento? Ó, assim que trabalhava, cobria. Mas aí Deus olhava por debaixo, ó, estão vendo lá? O pecado ainda estava. Ele só estava temporariamente coberto pelo sangue do animal. Mas Deus olhava, ó, tá ali o pecado. Continuava. E por isso que todo ano havia necessidade da renovação desses sacrifícios, porque o pecado não era de todo removido. Aí veio o sangue de Jesus. Tum! O que aconteceu com os nossos pecados? Completamente removidos. Por isso que Jesus sacrificou uma vez por todas. Essa é a razão que esse sacrifício nunca mais voltou a acontecer, porque foi suficiente da parte do Senhor Jesus Cristo. E essa é a razão que ele se tornou o nosso sumo sacerdote, porque o seu sacrifício foi perfeito, número 1. Porque ele ressuscitou, número 2. Uma vez que ele ressuscitou, ele está onde? À direita do Pai, e intercedendo por mim e por vocês, por cada um de nós. Ele está aqui hoje, aonde eu estou dando esta aula neste quarto, como ele está aí com você, aonde você está, através da presença do Espírito Santo. Deixo bem claro. Jesus fisicamente está à direita do Pai. Amém, irmãos? Fisicamente, com o corpo glorificado, está no céu à direita do Pai. Assim nos ensina a Escritura. Mas Jesus está também, ao mesmo tempo, aqui comigo, aí com você. Sabe como? Através do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo revela o Pai e revela o Filho. Fala da parte do Pai e da parte do Filho. Irmãos, isso é maravilhoso. Não entra na nossa cabecinha que é desse tamaninho, ó. Não tenta entender isso não, que você vai ter 3 piripaques e 2 AVCs e 22 infartos. Não, a nossa cabeça não alcança o entendimento desta maravilha. Irmãos, coisa bonita. Ele está aqui. Amém, irmãos? Ele está aí. Está lá com o irmão Fernando. Mas, irmão Fernando fala, cadê Jesus? Está aí, irmão Fernando, está aí, está quase lhe abraçando. Está quase lhe dando um beijo no seu rosto. Jesus está aí consigo, evangelista Alexandre. Está aí, ó. Está dando um abraço bem apertado no irmão, dizendo, meu filho, está difícil, está apertado, mas eu estou contigo. Não larga a tua mão por nada, aleluia. Jesus está ali com Lucas. Lucas talvez hoje teve um dia difícil, suado, pesado. Ah, Senhor, pô, tá na aula hoje, só tu sabes como. Mas Jesus pegou na mão do Lucas, deu uma beijoca nele, né? E disse, meu filho, vai para aquela aula, porque eu tô contigo. Jesus está lá com Sebastião. Ih, pastor, você não tem nem ideia. Meu dia de hoje foi uma tribula, foi uma prova na terra. Mas Jesus falou no seu coração, Sebastião, Sebastião, eu estou contigo. Eu estou contigo, Sebastião. Venha o que vier, eu estou te sustentando e minha presença é o suficiente. Ítalo nem se fala. O Ítalo correu para lá, correu para cá, se esticou para aqui, se esticou para lá.
Aí deu 6 horas da tarde, Ítalo, não estou sabendo de nada. Se eu estou falando da parte de Deus, tu vai conferir. É, Senhor, o negócio está estreito. O negócio está estreito. Hoje, para ir para a aula, só tu sabes. Mas aí o Espírito Santo fala lá no coração do Ítalo: eu estou contigo, rapaz. Eu te abandonei até aqui, eu te deixei na mão, continuo contigo. A minha mão está agarradinha com a tua. Irmã Vanderleia, ô irmã Vanderleia, tem sido difícil, na verdade, mas a coisa mais linda é que Jesus, além de estar com a senhora em todo momento, está aí dentro da sua casa. E a senhora sabe disso, né? E quando o negócio fica estreito, roxo e vermelho, a senhora dá um grito: Senhor, olha para mim, tem misericórdia de mim. Aí Jesus se manifesta, conforta seu coração, abraça o seu esposo, e vocês dizem: oh, meu Deus, não estou sozinha não. Irmãos, isso é lindo. O Senhor Jesus está conosco. E sabe como ele se manifesta? Nos piores momentos de nossa vida. Nos piores momentos, a maioria, ó, tchau, tchau, Ilana, tá muito bom enquanto estava bem. Agora o negócio ficou preto, eu te deixo. Mas todo mundo pode deixar a irmã Ilana na hora da prova, mas não Jesus. Não Jesus. Jesus é aquele amigo fiel a todo momento. Fala aí, Ítalo. Nossa, a internet caiu aqui logo na hora, ué. Ai, 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 ai. Mas Não. Jesus está contigo. Jesus não Amém. caiu, não. Está Em coladinho nome de contigo. Jesus. A internet cai, mas Jesus Amém. não cai de jeito. A conexão de Jesus continua. Glória a Deus. Vamos lá, vamos lá. Falar disso é muito gostoso, fortalece a nossa alma, renova a nossa fé, nos leva mais pertinho dele. Vamos lá. Sacerdote. O sacerdote do Antigo Testamento, número 3, não podia ter os seguintes defeitos. Olha só, está lá em Levítico 21, 17 a 21. E Jesus não tinha nenhum desses defeitos. Preste atenção, olha só. Um sacerdote não podia ser cego, que não vê nada. Jesus tudo vê. Um sacerdote não podia ser coxo, ou seja, que não andava firmemente. Jesus é firme. Um sacerdote não podia ter nariz chato. Pastor, eu tenho um nariz mais do que chato. Mas sacerdote não podia, não, ter nariz chato. E nariz chato fala de intromissão. E Jesus só entra na vida da pessoa que for convidado que convida Jesus a entrar. Oh, que coisa linda! Um sacerdote não podia ter o pé quebrado. E pé quebrado fala de andar dificultoso. E Jesus não apenas anda firmemente, mas carrega aqueles que dele necessitam. Um sacerdote não podia ter a mão quebrada, não podia ter a mão quebrada. Ou seja, a mão quebrada fala de inatividade. As mãos de Cristo, muito pelo contrário, ó, estão sempre trabalhando, estão sempre se movimentando. Ei, os milagres que têm vindo na sua vida têm sido resultado do trabalho que Jesus está fazendo na sua vida. Ai de nós, se Jesus parar de trabalhar na nossa vida. Melhor é a morte, melhor partir para a eternidade. É o que eu falo com o meu Deus todo dia. Senhor, se tu decides parar de trabalhar, vamos fazer um acordo? Me leva para a eternidade. Não vale a pena viver nesta vida sem termos o trabalho do nosso Deus na nossa vida. O sacerdote não podia ser, ó, corcunda. E corcunda, olha, você já viu algum corcunda na vida? Eu já vi vários. Geralmente o corcunda parece que tem uma maleta nas costas, né? Que é um problema muscular que ele fica todo encurvado. E quando ele fica encurvado, qual é a tendência? Olhar para baixo, não é? E Jesus sempre olha para cima, sempre olha para o céu. Sempre Jesus está de cabeça erguida. Que coisa linda! O sacerdote não podia ter bélida nos olhos. O que é uma bélida? É uma mancha. Não podia ter uma mancha nos olhos. E a bélida, ou essa mancha nos olhos, fala de visão fraca. Jesus, ó, enxerga longe, continua enxergando longe, ó. Ele está enxergando aqui agora para a sua necessidade.
para a sua luta, para o seu problema, para a sua aflição, para as suas necessidades. Você pensa que Jesus é igual a mim ou a você, necessitado de óculos? Não. Jesus está enxergando longe e cada uma das necessidades da sua vida. O sacerdote não podia ter sarna. E a sarna fala de pecado contagioso. Mas Jesus jamais pecou. O sacerdote não poderia ter impinges. E impinge fala de caráter manchado. Jesus foi e é sem defeitos. E o sacerdote, por fim, não podia ter quebraduras, que fala de defeitos ocultos. Jesus era e é transparente. A palavra sacerdote está aqui na nossa apostila, vem do hebraico kohen. Kohen, a pronúncia se escreve Cohen, mas se pronuncia Kohen. Significa sacrificador. Essa palavra ocorre 741 vezes no Antigo Testamento, principalmente no livro de Levítico. Só em Levítico, essa palavra no hebraico aparece no texto em hebraico 185 vezes, que é chamado o Manual dos Sacerdotes. Olha só, o livro de Levítico é o chamado Manual dos Sacerdotes. Se você estudar com atenção o capítulo 21 do livro de Levítico, ali está um resumo de todo o livro. É como fosse uma cartilha do bom uso do sacerdócio. Vamos lá. O sacerdote era a pessoa autorizada por Deus para oferecer sacrifícios pelo povo. Não eram apenas os israelitas que tinham sacerdotes. Vários outros povos da antiguidade também tinham líderes religiosos, como os egípcios, filisteus e etc. Entre os primeiros personagens bíblicos que podemos citar que exerceram certo tipo de função sacerdotal, temos Melquisedeque, Gênesis 14, 18, Noé, Gênesis capítulo 9, Abraão, dos capítulos 12 ao 22 de Gênesis, Jó, no capítulo 1 e no capítulo 42, somente quando o povo de Israel saiu do Egito, anote isso aqui é interessante, somente quando o povo de Israel saiu do Egito é que Deus estabeleceu oficialmente o sacerdócio. Antes não, porque eles estavam em terra estranha e estavam sob a influência do pecado do Egito. Olha só, este ofício teve início com Arão e com seus filhos. Além de favorecer os sacrifícios pelo povo, o sacerdote devia agir também como mestre ou professor do povo, dever que nem sempre eles cumpriam, de acordo com Malaquias 2:6-9. Vemos isto também nos dias de Jesus, e foram eles principalmente que planejaram a morte do Salvador. O livro de Hebreus fala claramente sobre a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação aos sacerdotes do Antigo Testamento. Então, estamos aprendendo que o ofício sacerdotal de Jesus sempre foi, sempre será superior, infinitamente superior ao que foi ao ministério, né, dos sacerdotes terrestres. Todos entenderam, irmãos? O ofício do sacerdote, que o sacerdote levava o povo a Deus. E hoje Jesus, o sumo sacerdote, nos leva à presença do Pai Celestial. Terceiro ofício de Jesus. Jesus, o Rei dos Reis. A Bíblia ainda nos descreve Jesus Cristo como Rei. Rei é o chefe soberano de um reino. Ele não é apenas rei, mas Rei dos Reis. De todos os reis descritos na história, tanto bíblica, aí mencionamos Davi, Salomão, Nabucodonosor, Dario, Ciro, Artaxerxes, quanto secular, aí mencionamos na apostila Alexandre, Augusto César, Átila. Ele, Jesus, é o maior.
Na sua primeira vinda, ele não foi reconhecido como tal. Então Jesus foi humilhado, zombado, tratado com desprezo pelos homens. Não viveu em palácio, não trajou vestes luxuosas, não usou coroa de ouro, nem cetro real, não andava com escoltas militares, nem foi aclamado pelo povo por este título. E quando entrou em Jerusalém, Mateus 21, 11, o fez montado em um jumentinho, não em um cavalo branco, como era costume dos grandes generais, reis e imperadores. Essa é a razão que Jesus foi rejeitado pelos judeus como rei, porque viram Jesus montado em um jumentinho, disseram: epa, esse aí não pode ser nosso rei, não. O rei que estamos esperando vai vir montado num cavalo branco, vai vir para destruir os romanos, vai vir para arrasar. Mas viram Jesus montado no jumentinho, pregando perdão para os seus inimigos, orai uns pelos outros e orai por vossos inimigos. Não, esse não pode ser o nosso rei, esse jamais pode ser o nosso Messias. Na sua segunda vinda, que será com grande poder e glória, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Ele regerá as nações da terra com cetro de ferro, ou seja, vai exigir obediência. Jesus como rei hoje, porque ele é rei, com certeza, não sobre o planeta Terra, como será no seu governo de 1000 anos, né, no governo milenar, mas ele é rei. Ele é rei da glória, ele é rei formoso, ele é o rei dos judeus, ele é rei eterno e imortal, ele é rei dos reis e ele é rei das nações. Quando falamos rei das nações, é porque ele tem o poder de ser o proprietário das nações. Número 3, todo rei tem um reino. Reino é um estado governado por um rei. O reino de Jesus é um reino, o reino de Jesus, desculpe. O reino de Jesus é um reino que domina sobre tudo, um reino de todos os séculos, não é deste mundo, este mundo se tornará o seu reino. O reino é de Deus e de Cristo. Jesus já é o rei do trono da sua vida? É a pergunta que fazemos. Se já é, então você também herdará o seu reino. O mundo hoje não reconhece o reinado de Jesus. Quantos estão me entendendo? O mundo hoje não reconhece o reinado de Jesus. Quem reconhece Jesus hoje como rei? Vamos lá. Eu acho que você sabe essa resposta. Quem reconhece a Jesus Cristo hoje, neste exato momento, como Cristãos, rei? não? Os cristãos. Os cristãos, o povo de Deus. Então, ele, para mim, para você, para muitos na face da terra, podemos dizer, ele é o nosso rei. E rei é aquele que governa, aquele que manda, aquele que tem a posse e o domínio. Mas as nações do mundo hoje não reconhecem a Jesus. Mas, quando ele voltar a esta terra com a igreja glorificada, aí vai mudar o assunto. Aí todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E a boa notícia de tudo isso, alô? Eu e você vamos estar lá. Vamos estar lá, porque faremos parte desta comitiva que descerá em glória dos céus para estabelecer a Jesus como Rei de Reis e Senhor de Senhores. A palavra rei, está aqui ó, na nossa apostila, aparece cerca... Olha que impressionante, gente. Talvez você não sabia disso. Só a palavra rei no Antigo Testamento aparece por 2.513 vezes. Meu Deus! E a palavra reino aparece 206 vezes. Ser rei e reinar aparecem 350 vezes. O povo de Israel no Antigo Testamento vivia num reino que durante muitos anos era um só e que lá na frente dividiu-se em 2 reinos.
o reino do norte, que tomou o nome de Israel com 10 tribos, e o reino do sul, que tomou o nome de Judá com 2 tribos, Benjamim e Judá. O primeiro rei de Israel foi Saul. Depois, anote aí, Isbosete. Pastor, peraí. Eu aprendi que o segundo rei de Israel foi Davi e o terceiro foi Salomão. Não, alguém pulou a história. O primeiro rei de Israel, sim, definitivamente foi Saul. Mas o segundo rei de Israel não foi Davi, foi Isbosete. O senhor pode provar isso? Claro. Segundo livro de Samuel, capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Anote aí. Segundo livro de Samuel, capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Leia com atenção lá que você vai descobrir que o segundo rei de Israel foi Isbosete. E quem foi Isbosete? Foi um dos filhos de Saul e governou 2 anos sobre Israel. Davi foi então o terceiro rei do Israel unido e Salomão fecha o ciclo como quarto e último rei do Israel unido. Depois do reino se divide em reino do norte, como já falei, reino do sul, e aí o reino do norte tem 18 reis e o reino do sul, Judá, tem 19 reis. Depois de Davi, como já falei, reinou Salomão. Juntando todos esses do período do Reino Unido, né? Qual foi o governo do Reino Unido? Saul, Isbosete, Davi e Salomão. Esse Reino Unido durou 120 anos. Depois da morte de Salomão, já falamos, né? O reino se dividiu. O reino de Judá teve a sua história, 20 reis, e o de Israel, então eu corrijo. O reino de Judá teve 20 reis e o de Israel 19 reis. Para aprendermos mais sobre a história dos reis, necessitamos ler os livros de Reis e Crônicas, além dos livros proféticos. Todos os reis de Israel foram maus. Todos os reis de Israel foram maus. E os de Judá, na sua maioria, foram também maus. Alguns foram bons e deixaram grandes exemplos. Você sabia que Jesus Cristo era da tribo de Judá e descendente da linhagem de Davi? Mateus 1:17. Por isso que diz Jesus Cristo, filho de Davi. Preste atenção nessa expressão. Quando a Bíblia fala Jesus, filho de Davi, não está querendo dizer que Jesus biologicamente era filho de Davi. Alguém está me entendendo? Não, não se trata disso. A linguagem bíblica para filho também é atribuída para descendente. Então muito cuidado. Tem gente que lê ao pé da letra. Jesus! Como é que ele podia ter sido filho de Davi? Não tem sentido, não. A expressão filho da Bíblia também se refere a descendente. Portanto, Jesus podia ser chamado rei dos judeus, porque era de linhagem real. Você sabia que os Herodes do Novo Testamento, nenhum deles era judeu, e sim idumeus? A família de Herodes geraram 5 Herodes: Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Filipe, Herodes Arquelau, e aí vai. Nenhum deles eram judeus, mas eles tomaram posse, eles usurparam o trono de Judá, porque no trono de Judá era legítimo que fosse descendente da tribo de Judá. Mas, infelizmente, a família de Herodes, que foram todos estrangeiros, idumeus, tomaram posse, claro, por uma permissão de Deus. Herodes foi colocado no trono de Israel por quem? Pelo imperador romano, César.
Então, a deturpação começa aí. Um poder estrangeiro toma posse da Palestina e decide mudar a trajetória até bíblica dos reis de Judá ou de Israel. Antes de entrarmos na parte 3, que está aí, ó, nomes e títulos de Jesus no Antigo Testamento, vamos corrigir o exercício que deixamos, né, na última aula. Vamos lá? Vamos corrigir, porque já são no horário daí, não é, 9h44, e nós vamos fechar pontualmente às 10 horas, para não trazer nenhum tipo de atraso ou transtorno para os irmãos. E também eu preciso sair para o aeroporto para tomar o meu voo, né, que daqui a pouquinho, né, já meu voo sai 10 horas da noite aqui de Los Angeles, para eu chegar amanhã de manhã, se Deus quiser, 6h30, na minha casa em Orlando, se Deus quiser. Abra então lá, Exercícios de Cristologia, bloco 2, correto? Esse aí que a gente vai corrigir? É o bloco 2 lá, irmão. Irmã Flávia, o dedo dela estava bem forte. Às vezes eu vejo alguém fazendo com o dedinho meio assim, né? Mas ó, o dedo do cristão ele tem que ter convicção, firmeza. Eu gostei do dedo da irmã Flávia. Saiu filmado, né? Ela tem que mostrar para o esposo: meu amor, ó, eu sou mulher firme, até o meu dedo mostra isso. Que às vezes eu vejo os dedinhos meio assim balançando, porque tem uma certa dúvida. Vamos lá, então, na questão número 1, a questão número 10. Vamos lá, gente. Lá no finalzinho, Exercícios de Cristologia. Lá no finalzinho, fala do bloco 2. Número 1, assinale com C para definir a alternativa certa e é para a alternativa errada. Número 1, os nomes do Senhor Jesus Cristo em hebraico e grego, respectivamente, são Jesus, Christos, Yeshua HaMashiach. Essa declaração está certa ou errada? Podem abrir o áudio e me dar a resposta. Está certa. Não, Errado. totalmente. Por quê? Porque está em ordem contrária. Jesus Christos é o nome do nosso Salvador em grego. E Yeshua HaMashiach é o nome do nosso Salvador em hebraico. Prestar atenção na pergunta? Os nomes do Senhor Jesus em hebraico e grego, respectivamente. O que quer dizer a palavra respectivamente? Na ordem apresentada. Qual é a ordem apresentada? Hebraico primeiro, grego em segundo lugar. Aí você vê quais são os nomes. Qual é o nome que está em primeiro e qual é o nome que está em segundo lugar. Aqui no nosso exercício, o nome que está em primeiro lugar é Jesus Christos, então grego. E o nome que está em segundo é Yeshua HaMashiach. Então, esta questão está errada por causa da troca da ordem. Alguém está me entendendo, gente? Simplesmente por isso, porque a ordem está trocada. Uma vez que a ordem está trocada, então, essa questão número 1 está errada. Número 2, a palavra hebraica nasak, empregada nos textos do Salmo 2,6 e Provérbios 8,23, significa ungir. Esta palavra está certa? Ou essa declaração está certa ou essa declaração está errada? Eu creio que certa. Não está certa, ela está Está errada. errado. Nasak Sim, quer senhor. dizer designar. Ô, rapaz, eita, servo do Senhor, tá lendo com força a apostila. Deus abençoe, meu prezado. É só você ler com atenção o que a apostila está dizendo, que você vai descobrir fácil, tá certo ou tá errado. Deus abençoe nosso irmão Wallison, tá mais ligado do que corrente em 440 volts. Então a questão número 2 está também errada. Número 3, o nome ou a expressão Filho de Deus foi variadamente empregado no Antigo Testamento ao sumo sacerdote Melquisedeque. Essa declaração da número 3, está certo ou errado? Essa aqui é Errado. fácil.
Erradíssimo. Nunca Melquisedeque a ele foi atribuído o título de filho de Deus, só Jesus Cristo. Então, a número 1, a número 2 e a número 3 estão erradas. Número 4. Desde os primeiros tempos e mais particularmente desde o Concílio de Jerusalém, ano 37 depois de Cristo, a Igreja confessa a doutrina das duas naturezas de Cristo. Essa declaração está certa ou errada? Certo. Errada. Ela passa a ser declarada no Concílio de Nicéia, a partir de 397 depois de Cristo. Ou se você leu a apostila igual o irmão Alisson e a outros, não é? Porque tem outros irmãos que estão lendo, vai descobrir que essa declaração está errada. Então, a número 1, a número 2, a número 3 e a número 4 estão erradas. Irmãos, é só pegadinha. E você foge da pegadinha quando você lê direitinho o que a apostila está dizendo. Número 5, no Evangelho segundo João, achamos, não é acanhamos, achamos, o mais elevado conceito da pessoa de Cristo, como vemos nas passagens de João, que está aí declarando, né? Tem muitos textos. Então, a número 5, ela é uma declaração certa ou errada? Silêncio no tribunal, rapaz. Certo, Ítalo? Oh, meu Deus! Custou para ser esse... O Ítalo parece que estava lá dentro da boca. Meu áudio estava fechado, eu tô aqui, certo. Certo, Ítalo? Solta, deixa Deus te usar, Ítalo. Não, Deus usa muito o Ítalo, né? Mas às vezes o áudio dele atrapalha. Aí o Ítalo não pode ser usado por Deus, complica, né? Deus abençoe este áudio. Atrapalhando a Deus usar aí, ó. Deus, o áudio não pode atrapalhar Deus de jeito nenhum, meu Deus. Número 5 está então corretíssima. Número 6. Mateus, Marcos e João nos dão um retrato verdadeiro de Cristo. Essa declaração é certa ou errada? Certo. Errada! Oxe. Errada! Só o Evangelho de João dá um retrato verdadeiro de Cristo. Ei, meu Deus! Só o Evangelho de João dá um retrato completo e verdadeiro de Jesus Cristo. Eita! Vamos lá. Então, a número 6 está errada. Número 7. Houve tempo em que a realidade, gnosticismo e a integridade natural, docetismo ou apolinarismo da natureza humana de Cristo não eram negadas. Essa declaração está certa ou errada? Se você leu a apostila, você já descobriu. Se não, vai dar zebra. Olha o silêncio. Sinceramente, errado. Olha lá. Alguém está lendo a apostila com garra, com força, com angústia. Errado. Porque sempre, em qualquer momento, o apolinarismo, o docetismo e o gnosticismo sempre negaram a natureza humana do Senhor Jesus Cristo. Sempre. E aqui a declaração está dizendo que houve um tempo que elas não eram negadas. Não houve tempo nenhum. Sempre elas foram negadas, sempre. Então a número 7 é errada. Agora cuidado com a número 8. A número 8 é pegadinha bonita, olha lá. Já estamos terminando. Número 8, a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio ou foi manifesto na carne, e este termo carne denota a sua natureza humana. Pegadinha. Certo ou errado essa declaração? Errada. Certíssimo. Pastor, aqui, ó. Eu juro pro senhor, eu marquei aqui C, certa, mas o senhor falou é pegadinha, eu falei, pronto, agora eu marquei o trem errado. É uma pegadinha, acho que vocês não estão interpretando o negócio direito, Eu gente. interpretei, eu marquei certo. É uma pegadinha. É uma pegadinha que, se você não prestar atenção no que está lendo, vai dar uma pegadinha bonita em você. Aí pegou. Pegou o Ítalo. Não, é de propósito, é para pegar mesmo. Vamos lá, então, número 8, certo. Ó. Outra pegadinha. Número 9. O resto é tudo pegadinha. Só um mediador de fato humano que possuísse um conhecimento experimental das misérias da humanidade e se mantivesse acima
de todas as tentações, poderia entrar empaticamente em todas as experiências, provações e tentações do homem. Essa declaração, ela é certa ou errada? Da número 9. Para mim tá certo. É errado, né? Pro Ítalo tá certo. Quem O considera problema é a certo? palavra empático, né? Empatia, tipo assim. Não é o Isso, mesmo Ítalo, olha lá. que Ah lá, compaixão. o Ítalo tá pegando a pegadinha. O Ítalo tá aprendendo a dar queda de braço na pegadinha. Vamos lá. Alguém mais considera certo? Ou tem alguém que acha errado? Tá todo mundo boiando na dúvida. Tá certíssimo, irmãos. Aí, ó. Tá certíssimo. E o Ítalo que puxou o carro, só que ninguém quis acompanhar o Ítalo. Todo Tá mundo todo com mundo me medo. abandonando hoje, pastor. Eu tô errando tudo aqui, Ó, sozinho. negócio tá apertado, Ítalo. Meu Deus, vamos orar pro povo seguir o Ítalo. Eu mesmo que Para errar, mas... terminar. Não, para terminar, número 10. No plano divino da salvação, era absolutamente essencial que o mediador fosse verdadeiramente homem. Certo. Correto. Certo? Errada, tá errado. Errado. Oh, Jesus era parte homem, parte Parte divino. espírito. Parte homem, parte divino. E aqui a declaração é verdadeiramente homem, ou seja, ele não precisa ter a essência divina. Estão percebendo, Tava irmãos? confirmando que ele era só homem, né? Tava tirando o divino, né? Que é o espiritualmente, né? Eita, irmão Alisson. Irmão Alisson, diante dessa sua declaração, eu vou lhe dar 50 pontos de bônus. Pronto! Abriu a boca, recebeu a bênção. Oh, meu E Deus! pastor, você é benção pura. Falou como um teólogo já graduado. Meu Deus, olha, irmão Alisson, fica quietinho. Quando abre a boca, sai da frente. É igual aquela comporta que abre e empurra muita água para o lado de fora. Meu E Deus, parabéns, irmão Alisson. 50 pontos, já amém. estou Que aqui Deus anotando continue nos abençoando. e vai continuar a abençoar todos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o restante dos exercícios na próxima aula, por favor, relacione a coluna A com a coluna B. Leia o restante da apostila. Esse exercício aqui é pegadinha de cima a baixo. Pastor, oh, meu Deus do céu, o que é isso? Você vai se divertir fazendo, né? Esse exercício, coluna A com a coluna B, mas tem que ler com atenção. Se você ler a apostila com atenção, não vai errar nenhuma. Se você não ler com atenção, vai errar muita coisa. Que esse é o problema. Se você erra uma ou duas, é tipo efeito dominó. Vai empurrando e você tem a tendência de errar um bom número. Perfeito. Próxima aula, permitindo Deus, né, já estaremos em casa, estaremos já ali em Orlando, e vamos entrar com a parte número 3. Nomes e títulos de Jesus no Antigo Testamento. Anote aí, então, na próxima aula, que será a nossa quinta e penúltima aula, vai ser a quinta e a penúltima aula, estaremos, então, se Deus quiser, estudando a parte de número 3. Quero avisar que, pelo fato que nós estamos saindo daqui a pouquinho para viajar, só para os irmãos saberem, não terei o tempo oportuno de processar o vídeo para postar, que eu sempre faço isso, termina a aula, eu processo o vídeo, correto? Para depois ser postado no mesmo dia. Então, o meu tempo hoje está um pouquinho apressado, então eu vou postar o vídeo da aula de hoje amanhã na parte da tarde. Então, se você quiser rever os que estão aqui presentes, né, os alunos que não estão, eu vou fazer uma postagem dizendo que pelo fato que não tivemos o tempo que estamos correndo para viajar, então este vídeo vai estar postado amanhã, depois das 3 horas da tarde. Então você fique ligado, tá? Que a gente não vai fazer a postagem dele hoje, pelo fato que não teremos o tempo necessário, que leva-se 35 a 40 minutos para todo o vídeo ser processado e depois gastamos mais meia hora para ele ser postado. É um processo um pouquinho lento, então hoje não vamos ter essa oportunidade, que eu já tenho que sair em seguida para o aeroporto de Los Angeles. Mas eu agradeço de coração a participação dos que puderam vir, irmão Sebastião, muito obrigado, Deus abençoe. Irmão Alisson, né, que fechou essa aula abocanhando 50 pontos.
Obrigado pela nossa irmã Rubiane, irmão Gil, feliz revê-los e rever também os seus filhos em plena saúde, desfrutando de muita bênção da parte de Deus. Muito feliz também por rever nosso irmão Lucas, Deus abençoe irmão Lucas, irmão Fernando, irmão Ítalo. Já deu certo, Ítalo? Já deu certo. Glória a Deus. Vou te mandar aquela informação, né, que nós trocamos hoje, Sim. né, no WhatsApp, vou te mandar amanhã a informação. Obrigado, irmã Beleza. Flávia. Obrigado. Deus que continue abençoando a senhora, né, com esse rosto de professora, porque a senhora é uma professora aí da sua querida família. Mas Vanderleia, Deus abençoe, ó. Dê Amém. aquele abraço de urso ao seu esposo, né? É de urso, Amém. não é um abracinho de irmãzinha, não, é de urso, só sabe o que eu quero dizer. Evangelista Amém. Alexandro, muito obrigado pela sua participação, Deus abençoe, feliz demais rever a sua pessoa. Irmã Ilana, Deus abençoe. Irmã Edmilton, que hoje não pôde estar, né, no visível, Deus abençoe, teve algumas dificuldades. E irmã Bernadette, obrigado pela sua presença, ainda que hoje também não pôde estar com o seu visível funcionando. Vamos agradecer a Deus com uma palavra de oração. Vamos pedir ao nosso irmão, ó, o homem do sorriso mais largo aqui da telinha. Quem é? Eu não vou me arriscar a dizer, mas vou dizer lá. Já denunciou, não tem jeito, né? É só eu falar que ele se manifesta. O Lucas, meu Deus, é um negócio sério. Eu nunca vou ter o sorriso, nenhum de nós, né? Acho que o que mais se parece com o sorriso do Lucas é do evangelista Alexandre e o Ítalo, né? Mas o do Lucas faz isso, ó. Toca a cabeça. Vocês conseguem ver, ó? Vou parar sorri, de sorrir, então vai. Aí é Não tem campeão. jeito não, irmão. Não tem jeito não, irmão Lucas. Jesus colocou essa dentadura abençoada para fazer diferença. Então, dê glória a Deus. Nosso irmão Lucas vai estar nos despedindo, né, com a palavra de oração. Gente, obrigado, ó. Beijão no coração de vocês. Vocês são tremendos, vocês são maravilhosos, né? Que Deus seja glorificado na vida de cada um de vocês. Oremos pelos irmãos que não puderam estar. Nossa irmã Aline está bastante resfriada, né, com vírus. Oremos por ela, né, e pelos irmãos que não puderam também estar aqui. Alguns avisaram, outros não, que na próxima aula, se Deus quiser, possam estar conosco. Irmão Lucas, nos despedindo com uma palavra de oração, por gentileza. Grandioso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aprendendo a Tua sagrada palavra, escritura, ó Pai. Grandioso Deus e eterno Pai, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, ó Deus. Que o Senhor possa estar abrindo a cada dia o entendimento, ó Pai querido, Pai amado, para que nós possamos estar guardando a Tua palavra nos nossos corações, ó Deus. E o mais importante, que nós possamos estar praticando a Tua palavra, Pai. Aleluia, glória a Deus. Deus eterno, Pai, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, o nosso decorrer da nossa semana, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, que o Senhor possa estar abençoando a vida daqueles também, ó Deus, que hoje não pôde estar presente conosco, mas o Senhor sabe de todas as coisas, e o Senhor, Deus poderoso Pai, que o Senhor possa estar abençoando eles, ó Pai, de todo mal, e livrando eles de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém! Eita oração cheia de fogo e labareda, meu Deus! Nosso lema para terminar: seriedade. Verdade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu e nós diminua. diminua. E que eu Eu diminua. E a ele damos o quê? A honra, a glória e o poder. louvor. Muito obrigado. Deus nos Amém. abençoe. Amém. Ótimo final Deus de terça abençoe e uma cada- abençoada semana.
e até o dia 19, próxima terça, se Deus quiser. Muito obrigado. Amém. A paz do Senhor a todos. Muito obrigado. Pastor.